E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas, mais um encontro no nosso curso preparatório de língua portuguesa para concursos públicos. Neste encontro a gente dá sequência aí, à nossa aula de concordância nominal que começamos no encontro anterior, tá? Na aula passada nós vimos aí sobre concordância nominal, vimos a regra geral, aquela em que os termos chamados determinantes, eles se flexionam em concordância com o termo determinado, com o substantivo, e vimos ali o iníciozinho dos casos especiais, mais especificamente falando quando se emprega um único adjetivo para dois substantivos. Vimos até que quando esse único adjetivo vem antes dos substantivos, a concordância ela é com o termo mais próximo, e caso esse adjetivo funcione como predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, a concordância passa a ser facultativa. Vimos também sobre este caso que se o adjetivo se refere a dois substantivos próprios, aí obrigatoriamente no plural, concordando com os dois termos. Depois nós vimos um mesmo adjetivo, o único adjetivo concordando com dois substantivos e vindo depois dos dois substantivos. Nós vimos que a concordância naturalmente ela é facultativa, ou com o termo mais próximo, a chamada concordância a chamada concordância atrativa, tá? Ou com os dois termos, a chamada concordância gramatical. E aí nós vimos também que esse adjetivo que vem depois dos dois substantivos, se funciona como predicativo, obrigatoriamente a concordância com os dois termos, concordância gramatical apenas, e vimos que há casos em que esse único adjetivo refere-se a apenas um dos substantivos. Então, nesse caso, vai flexionar-se em concordância apenas com esse, tá bom? Vimos também o caso contrário, quando nós temos mais de um adjetivo concordando ou qualificando, melhor dizendo, apenas um substantivo. Nós vimos que há duas possibilidades, ou colocamos os substantivos no plural e não precisamos repetir artigos antes dos adjetivos, Até citei o exemplo, meu professor fala os idiomas, inglês, francês, espanhol, alemão, por exemplo. Ou a gente coloca o artigo no singular, tá? E a partir do segundo adjetivo, a gente repete o emprego desse artigo. Meu professor fala o idioma inglês, ou francês, ou espanhol, ou alemão, por exemplo, tá? Então nós vimos estes casos aí no nosso encontro passado sobre concordância nominal. Nessa aula a gente dá sequência então aqui ao estudo de concordância nominal e encerramos, tá? Nosso tema sobre concordância nominal, ele se encaixa perfeitamente em duas aulas, a que a gente viu na aula passada e nessa aqui. Também é exemplo da aula passada, ao final deste nosso encontro, alguns exercícios para que a gente possa treinar todo o conteúdo aprendido até aqui, tá certo, pessoal? Vamos então seguindo aí. Olha essas expressões aí muito comum e muito usadas no nosso dia a dia, tanto na linguagem falada quanto na linguagem escrita, Essas expressões aí que costumam causar bastante confusão em relação ao seu emprego, tá? Expressões como é bom, é necessário, é proibido, tá? Verbo de ligação, mais um termo que funcione como predicativo aí. Como é que se dá expressões desse tipo? As expressões formadas pelo verbo ser mais um adjetivo são variáveis. Prestem atenção, quer dizer que elas variam, elas sofrem variações, tá? Somente se o substantivo vier antecedido de artigo ou de outra palavra determinante. Neste caso, se você emprega o artigo, por exemplo, o adjetivo ele se flexiona em concordância com um artigo. Caso você não empregue artigo, então esse adjetivo ele se torna inflexionável, tá bom? Você não faz com que ele se flexione. Muito simples vai ser a partir de agora, quando eu citar para vocês os exemplos. Olha, acompanha comigo aí. Entrada é proibido. E a gente vê muito erros desse aqui, por exemplo, em estabelecimentos comerciais, Quando se quer, por exemplo, restringir a entrada do público em geral em algum ambiente que seja destinado apenas para funcionários, eles geralmente colocam esses tipos de placa. E aí, geralmente, quando a pessoa não tem esse conhecimento gramatical, ela faz o quê? Uma concordância quase que ideológica. Uma vez que entrada é uma palavra feminina, acredita-se, então, que a palavra proibido deveria ficar no feminino também, concordando com a entrada. Porém, de acordo com a gramática normativa, se você não puser artigo ou qualquer outra palavra determinante antes do substantivo aqui, entrada, por exemplo, você não faz com que o adjetivo sofra variação. Então, o correto seria dizer entrada é proibido, tá certo? Por mais que isso pareça, ferir uma concordância ideológica, mas é o correto de acordo com a gramática, tá certo? Fique esperto quanto a isso. Dor de cabeça é desesperador. Mas, professor, dor é uma palavra feminino. Porém, não foi empregado artigo antes dessa palavra. Então, com o verbo de ligação, desesperador seria o correto, tá certo?
Agora, caso seja empregado o artigo, veja aqui, ó, o a foi empregado. Logo, o que era proibido aqui vira proibida, em concordância com o artigo. A foi empregada aqui antes da palavra dor. Então, o que era desesperador vira desesperadora, concordando com o artigo. Lembrando que esses casos aqui é exclusivamente quando você emprega o verbo ser, tá? Caso você não empregasse o verbo ser, então a concordância é normal entre um substantivo e um adjetivo. Entrada proibida, tá? Dor de cabeça desesperadora, normal, porque não foi empregado o verbo ser aí. Mas caso seja empregado o verbo ser, como são esses exemplos, o é aqui, ó, em todos eles, tá certo? Caso seja empregado o verbo ser, aí há de se observar se junto ao substantivo foi empregado um termo determinante. E o adjetivo flexiona-se em concordância com esse determinante. Determinante no feminino, adjetivo no feminino, tá? Sem emprego de determinante, inflexão aí, né, ou a não flexão do adjetivo. Beleza? Entendemos isso? Tranquilo? Fácil? Então vamos avançar aqui no nosso estudo, pessoal. Ó, as palavras adjetivos, mesmo, próprio, outro, obrigado, grato, agradecido, anexo, apenso, incluso, muito comum as dúvidas, né, ou muito comuns, né, as dúvidas que surgem com palavras chamadas de palavras adjetivas, esses tipos de palavra, tá? Palavras. Então vamos aos exemplos e aí por meio dos exemplos eu explico a vocês como se dá o emprego delas. Por exemplo, a palavra mesmo, tá? A palavra mesmo aqui, que é a primeira palavra que surge. Aí exemplo do mesmo, próprio, tá? Eles podem ser empregados, na verdade não próprio, tá? Deixa-me apagar isso aqui, ó, para não confundir vocês. Espera aí. Pronto. A palavra mesmo, tá? Deixe-me tratar com você aqui exclusivamente sobre a palavra mesmo. A palavra mesmo é exemplo de outras palavras. Ela pode funcionar ora como pronome, ora como advérbio. Você sabe que advérbio, ele pertence a uma classe invariável, tal como é conjunção, preposição, interjeição. O advérbio, eles formam assim, né? A conjunção, interjeição, preposição e advérbio, as 4 classes de palavras ou 4 classes morfológicas que não sofrem variações, nem de gênero, nem de número. Na linguagem coloquial, o advérbio, de uma certa maneira, sofre uma flexão de grau, tá? Por exemplo, devagar é um advérbio, de modo, mas aí, numa linguagem mais coloquial, a gente ouve, por exemplo, a flexão de grau, devagar, devagar, devagarinho, como diria Martinho da Vila, tá certo? Mas de via de regra ali, de acordo com a gramática normativa, advérbios não sofrem flexão. Então, por exemplo, a palavra mesmo, quando você quer dizer com certeza, quando o mesmo é empregado como um advérbio de afirmação, você não faz com que ele sofra variação. Por isso que se eu dissesse, ó, eu irei mesmo, tá certo. E caso eu troque o eu por nós, eu tenho que pregar o mesmo sem flexionar. Nós iremos mesmo. Sem flexionar por quê? Porque esse mesmo significa com certeza, tá? Eu estou afirmando, então nesse caso trata-se de um advérbio. Porém, o mesmo, quando for empregado como pronome, ele sofre flexão normal, porque pronome é uma classe gramatical que varia, de acordo com o termo a que ele se refere normalmente, tá? E aí o mesmo ele vai ser variável quando ele puder ser trocado por próprio, e nesse caso ele vai estabelecer a relação de pronome, ele vai estabelecer uma relação pronominal. Então, ó, elas mesmas disseram. Por que mesmas foi empregado no plural? Porque ele é um pronome, tá? E é um pronome indefinido, nesse caso concordando com o pronome pessoal. Caso eu trocasse elas por eles, o pronome mesmas viraria mesmos. Eles mesmos disseram. Eu não estou dizendo aqui que eles com certeza disseram, tá? Nesse contexto eu estou dizendo eles próprios ou elas próprias disseram. Então veja que é um pronome e por ser pronome ele flexiona-se em concordância normal com o termo a que se refere. E o que elas disseram? Muito obrigada, tá? Veja que obrigado é a palavra que o homem diz e obrigada é a palavra que o homem diz. Um emprego bem simples e que também costuma gerar bastante dúvida aí nas pessoas, principalmente na linguagem falada. É muito comum que você ouça, principalmente mulheres, dizendo muito obrigado, tá? Obrigado é exclusivo para agradecimentos masculinos. Quando um homem quer agradecer por algo, o homem diz obrigado. A mulher, quando quer agradecer algo, a mulher deve dizer obrigada, tá certo? Beleza? A palavra anexos.
A palavra anexos, ela também costuma causar bastante confusão aí em relação aos alunos, né? Em relação às provas e concursos, porém ela tem o seu emprego até bastante simples, né? Eu diria que, dentre as palavras adjetivas aqui, anexo seja uma talvez das mais simples, porém eu concordo que ela cause bastante confusão aí nos alunos. Anexo é uma palavra adjetiva e, como tal, ela vai sofrer variação normal de acordo com o termo a que se refere. Por exemplo, eu enviei o relatório. Se é o relatório foi anexo. Se no lugar de relatório são os relatórios são anexos, ou vão anexos, tá certo? Agora, caso eu substitua relatório, que é uma palavra masculina, por cartas, que é uma palavra feminina, eu enviei as cartas anexas. E se for uma carta apenas? Enviei a carta anexa. Então veja que anexo ele vai sofrer variação de acordo com o substantivo. Substantivo singular e masculino, anexo, né? Vai ser empregado. Substantivo feminino e singular, anexa, vai ser empregado. Tá certo? A confusão que você pode ter em relação a anexo é no emprego da expressão em anexo. A expressão em anexo ela deixa de ser um adjetivo e passa a ser um adjunto adverbial de modo, ou uma locução adverbial com valor de modo, tá certo? E aí, conforme nós já vimos, locuções adverbiais e advérbios não sofrem flexões. Então, mesmo que sejam os relatórios, se você emprega com a preposição em, a palavra anexo não varia. Então, os relatórios seguem em anexo, tá? Assim como as cartas. As cartas seguem em anexo também. Então, fiquem espertos quanto a isso. Anexo sozinho varia de acordo com o termo em que ele se refere. Agora, a expressão em anexo, independente do termo a que ele venha a se referir, a expressão em anexo não sofre variação, tá bom? Enviei os relatórios anexos. Veja que anexos aqui encontra-se no plural e masculino porque concorda com relatórios, que também é empregado no plural e masculino. Perfeito? A duplicada está apensa aos autos. A pensa tem a mesma forma de emprego de anexo, tá? Se é a duplicata, ela vai apensa. Se são as duplicatas, elas vão apensas. Se são os relatórios vão apensos, tá certo? Então, inclusos também segue a mesma linha de raciocínio de apenso, de anexo, tá? As gorjetas estão inclusas na conta. Caso fossem o dinheiro está incluso na conta, tá? E seria variável de acordo com o termo a que se refere normalmente, tá, pessoal? Seguindo então aqui, depois das palavras adjetivas, deixa-me voltar, as palavras menos, pseudo e alerta. Cuidado com esse tipo de palavra. E por que eu peço que você tenha cuidado com esse tipo de palavra? Porque são palavras invariáveis, tá? Independente do contexto em que você empregar, menos, pseudo e alerta nunca sofrem variações. Para ser bem sincero com vocês, e a bem da verdade, apenas a palavra alerta ela sofre um tipo de variação, só quando ela for substantivo. Por exemplo, o alerta soou na escola. Caso seja mais de um alerta, então eu vou dizer que os alertas soaram na escola. Nesse caso, nitidamente alerta foi empregado como um substantivo e não como um advérbio. Essas palavras elas não vão sofrer variações porque menos e alerta funcionam como advérbio e pseudo funciona como um prefixo, tá? Você nunca vai empregar a palavra pseudo sem que ela esteja inserida dentro de uma outra palavra, tá? Pseudo significa falso. E aí, para quando você empregar a palavra pseudo, obrigatoriamente ela vai estar anexa a uma outra palavra, dizendo que, por exemplo, alguma coisa é falsa, tá certo? Então, por se tratar de um prefixo, também não sofre variação. Então, essas palavras não sofrem variações, tá? De maneira nenhuma. Veja que a palavra menos, mesmo que eu me refira a um substantivo masculino ou um substantivo feminino, deve ser empregada sem flexão. Não existe em língua portuguesa, por exemplo, a palavra menos, tá? Menos é um erro gramatical e que você deve evitar. Então, ó, havia menos alunos na sala ou havia menos alunas na sala. Tanto faz se você emprega com alunos ou com aluna, o termo menos não deixa de ser empregado, tá? Não sofre variação. Era uma pseudo-professora. Veja que pseudo é um termo invariável, então você emprega pseudo e não pseuda. Pseuda não existe. Pseudo mesmo, no masculino, tá? Mesmo que refira-se à professora. Trata-se de um prefixo aqui, pessoal. Na época da seca, os bombeiros ficam alerta em Brasília. Mesmo sendo os bombeiros um termo masculino e plural, alerta fica invariável. Por quê? Porque o alerta é o modo como eles ficam em Brasília, tá? Sendo, então, um modo, trata-se de um advérbio. E por ser um advérbio não sofre variação. Beleza? Tranquilo isso aqui? Tranquilo, né?
Seguindo aqui, pessoal, palavras bastante, meio, caro, barato, muito, pouco e longe. São tipos de palavra que também costumam gerar muita dúvida até em relação ao seu emprego. São palavras que podem funcionar ora como adjetivo, ora como pronomes e ora como advérbio. Quando adjetivos e pronomes, variações comuns, normais. Quando advérbios, inflexionáveis, porque advérbio não sofre variação, tá certo? Ó, quando adjetivo, numeral, esqueci de dizer que também são palavras que podem funcionar como numeral. Por exemplo, meio, quando equivaler a metade, é um numeral, tá? E nesse caso vai sofrer variação. Eles variam normalmente. Bastantes pessoas compareceram à reunião. Deixe-me perder com você um tempinho aqui, exclusivamente na palavra bastante. A palavra bastante é uma palavra que costuma gerar bastantes dúvidas, muitas dúvidas, tá certo? Deixe-me ganhar um tempinho, não perder, ganhar um tempinho com você aqui na palavra bastante. A palavra bastante, quando ela é empregada antes de um substantivo, ela é chamada de pronome indefinido e ela vai sofrer variação de acordo com o substantivo a que se refere. Por exemplo, bastantes pessoas, está sendo empregada antes do substantivo pessoas, pessoas no plural, bastante sofre variação. Para que você entenda como um pronome, basta que você troque bastante por muito. Se o muito tiver que sofrer variação, bastante também vai sofrer variação. Muitas pessoas, não seria assim que você empregaria? Então, se muito vira muitas, bastante também vira bastantes. Sofre variação, perfeito? Nesse caso é um pronome indefinido. Veja que eu não consigo definir quantas pessoas compareceram à reunião. Eu disse de maneira genérica que bastantes compareceram, tá certo? Agora, bastantes pode ser adjetivo, nesse caso virá depois de um substantivo, e equivalerá à palavra suficiente, tá certo? Se eu disser assim, ó, ele tem dinheiro bastante, ou ele tem economias bastantes, tá certo? Economias bastantes. Veja que bastantes economias é melhor que economias bastante. Quando eu digo que ele tem economias, ele tem bastantes economias, quer dizer que ele tem muito dinheiro guardado, tá? Então isso é melhor do que ter economias bastante. Por quê? Quando eu digo que ele tem economias bastantes, significa que ele tem economias suficientes, mas suficiente para comprar determinada coisa, tá? Não significa que ele tenha muito dinheiro. Por exemplo, se ele tiver R$ 2,50, ele tem economias bastantes para comprar um chiclete, por exemplo, tá certo? Então isso aí, em relação a bastantes economias, é pior, né? Então veja que bastante pode sofrer essa variação quando for pronome e quando for adjetivo. E quando que bastante não sofre variação? Quando ele funciona como advérbio. Neste caso, funcionando como advérbio, ele também pode ser substituído pela palavra muito. E ao substituir bastante por muito, note que o muito não sofre variação no contexto, então bastante também não sofre. Se eu disser assim, ó, elas, me referindo, por exemplo, a mulheres, né? Elas estão bastante, no singular, cansadas. Por que bastante não sofreu variação? Porque caso eu troque bastante por muito, veja que o muito não sofre variação. Eu não diria, elas estão muito cansadas. Isso não existe. Nem diria que elas estão muitas cansadas. Também não diria. Eu diria naturalmente que elas estão muito cansadas. Veja que muito não variou. E se muito não variou, o bastante que eu posso empregar no lugar dele também não varia. Nesse caso é advérbio. Então o correto seria dizer que elas estão bastante cansadas, tá? Bastante no singular e cansadas no plural. Então veja que é um advérbio de intensidade, intensifica o adjetivo cansadas nesse contexto. Certo, pessoal? Tranquilo? Ó, agora é 12:30. Esse é um caso clássico de dúvida, né, que as pessoas têm. 12:30 ou 12:30? É 12:30 o correto, porque quando a gente diz que é 12:30 ou 00:30, significa dizer que nós estamos dizendo que é metade do dia e metade da hora, tá certo? 12:30 é a expressão exata que o dia está na sua metade e que a hora daquele momento encontra-se na sua metade também, sendo, portanto, 12:30, tá? Então, o correto sempre é 12:30 ou 00:30, tá certo? Ó, quando advérbio, esses termos não variam, conforme os exemplos que eu já te passei, inclusive. Elas falam bastante, ou seja, elas falam muito, né? Elas não falam muitos, elas falam muito. Logo, elas falam bastante, no singular, mesmo referindo-se a elas, né? A quantidade do que elas falam. E os alunos pareciam meio cansadas. Veja que meio aqui também é advérbio e equivale a um pouco. E quando equivale a um pouco e quando é advérbio, a palavra meio não varia, tá? Então, as alunas
ou os alunas aqui, ficou esquisito, né? São os alunos, tá? Ou as alunas, né? Os alunas não tem. Foi um erro meu aqui, eu te peço desculpas por isso. Então, ó, os alunos pareciam meio, na verdade tem que ser as alunas, né? O que eu tenho que corrigir aqui, ó, apagar tudo. O que eu tenho que corrigir aqui é o artigo aqui. Pronto. Agora já tá tudo certinho, ó. As alunas pareciam meio cansadas, tá? Cansadas são as alunas, tá? O artigo feminino aqui, meio não sofre variação. Por quê? Porque esse meio equivale a muito. As alunas estão muito cansadas, tá certo, pessoal? Tranquilo? Vamos dar sequência então aqui, ó, a outras palavras. A palavra só também é uma palavra importante no aspecto de concordância nominal, por quê? É uma palavra que ora pode sofrer variação e ora pode não sofrer. Você já sabe que 4 palavras ou 4 classes de palavras não denotam, não sofrem flexões, né, de número e de gênero. Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. A palavra só, ela equivale a sozinho muitas vezes, e nesse caso funciona como adjetivo. E quando funciona como adjetivo, a palavra só sofre variação normal, porque o adjetivo varia. Mas também a palavra só equivale a somente em alguns contextos. E quando equivaler a somente, trata-se de um advérbio, e tratando-se de um advérbio não sofre variação. Então, ó, tenho estado muito só, equivale a dizer que eu tenho estado muito sozinho ou muito somente? Tenho estado muito sozinho, obviamente, né? Quando eu digo que eu tenho estado muito só, veja que esse só é um adjetivo. Caso eu troque o verbo por tenho por temos, né, no plural, quer dizer que nós temos estado muito sós, né? Então, sós sofreria variação normal, concordando aí com o sujeito nós, que nesse caso está oculto. As crianças ficaram sós o dia todo. Caso seja a criança, quer dizer que a criança ficou só o dia todo. Veja que o só sofre variação, porque você pode substituí-lo pelo termo sozinho, tá certo? Já quando você substitui pelo termo somente, não flexiona. Depois da separação, só restaram mágoas. Veja que você não consegue dizer sós restaram mágoas. Por quê? Porque as mágoas restaram somente, tá bom? As mágoas somente restaram. Então veja que esse só equivale a somente e nesse caso não varia. Depois que todos saíram, só nós dois ficamos aqui. Somente nós dois ficamos aqui. Claro que a depender do contexto, você pode entender assim, ó, depois que todos saíram, sós nós dois ficamos aqui. Quer dizer, sozinhos nós dois ficamos aqui. Então, nesse caso especificamente desta oração aqui, se você mudar o contexto, se você inserir isso aí dentro de um contexto, claro que esse sós aqui ele pode variar, porque você também pode entendê-lo como sozinhos, tá certo? Mas, via de regra, só quando equivale a sozinho, variação normal. Só quando equivale a somente, não sofre variação. Beleza? Tranquilo isso? Fácil? Seguindo aqui, então, pessoal, ó, para que a gente possa caminhar para o final, a palavra possível, tá? A palavra possível tem o seu emprego bem tranquilo. A palavra possível ela vai sofrer variação de acordo com o artigo que se emprega em relação ao substantivo que essa palavra qualifica. Quero um carro mais moderno possível. Veja que possível flexiona-se com o artigo. Quero um carro o mais moderno possível. E compravam os sapatos os mais caros possíveis. Veja que possíveis concorda com os e possível concorda com o. Então esse é um emprego bem tranquilo, que provavelmente você não terá grandes problemas na hora da sua prova, tá? Então, o mais possível ou os mais possíveis. Bem tranquilo o emprego aqui da palavra possível, tá certo? Deixa eu me apagar aqui, para que a gente possa avançar e agora trabalhar algumas questões relacionadas ao tema. Volto a lembrar e volto a te sugerir. Nesse momento, projetei a questão no quadro. O que eu sugiro que você faça? Que você pause o vídeo, faça a questão sozinha, ache o seu próprio gabarito e na sequência volte o vídeo para que você entenda se realmente acertou, né, e veja que está no caminho correto, ou caso o seu gabarito seja diferente daquele que foi dado pela banca, que você preste atenção na observação ou na correção que eu farei e veja no que você precisa corrigir, né, e onde aí que você provavelmente tem errado, tá certo? Então, pega essa questão aí como uma oportunidade de treinar o conhecimento adquirido até aqui. Olha a questão da banca 6 Gran Rio aí, ó. A concordância nominal está de acordo com a norma padrão na seguinte frase. Vamos ver uma, tá? A letra A diz assim, ó, anexo ao pacote encontrei várias cartas antigas.
Veja que foi empregado o termo anexo. Deixa eu me apagar aqui, pronto. Foi empregado o termo anexo, tá? No singular e no masculino. Porém, o que foram encontradas, né? O que eu encontrei? Foram várias cartas. O que várias cartas têm a ver com anexo? Nada. O correto seria dizer, então, anexas ao pacote encontrei várias cartas. Se foram as várias cartas que foram encontradas anexas, então o termo anexo deveria sofrer variação, tá certo? Anexas seria o correto. Veja que ele está pedindo aquela que está de acordo. Então a letra A não pode ser o nosso gabarito, beleza? A letra B diz que o porteiro tirou os óculos e o colocou sobre a mesa. Se são os óculos, não pode ter o colocado. O correto seria os colocou sobre a mesa. Aí sim estaria correto, tá certo? Aí sim estaria correto. A letra C diz que a secretária e eu terminamos o almoço meio-dia e meio. Se são metade do dia e metade da hora, ou se é metade do dia e metade da hora, seria o correto dizer meio-dia e meia, tá certo? Meio-dia e meia seria a maneira correta. A letra D diz assim: leio qualquer manuscritos que me cheguem às mãos. Veja o emprego da palavra qualquer, pessoal. Isso é importante também pra caramba em termos de concordância nominal. A palavra qualquer, ela é a única palavra do nosso idioma que sofre flexão de número no seu interior e nunca no seu final, tá? Dentro da palavra qualquer, você a flexiona. Qual é o plural de qualquer? Quaisquer, tá? Então é a única palavra do português que sofre variação em seu meio e nunca no seu final. Então, ó, como se diz respeito a manuscritos, não posso dizer qualquer manuscritos, embora soe como correto isso, né? Tenha cuidado. Então, o correto seria dizer, leio quaisquer manuscritos que me cheguem às mãos. Então, todas essas opções até a letra D encontram-se com erro. Logo, o nosso gabarito deve ser a letra E. Aí, ó, apontado para você. Formulei hipótese o mais improváveis possível. Veja que possível encontra-se no singular porque concorda com o artigo no singular que foi empregado aqui, tá certo? Olha uma outra questão aqui para que a gente possa fazer junto. Lembrando, pause o vídeo nesse momento, faça a questão e em seguida você me ouça aí fazendo a observação, tá certo? A correção. Segundo a norma culta, há erro de concordância em qual opção? Letra A diz que a revista custa caro. A revista custa caro. Caro aqui, de fato, não sofre variação. Por quê? Porque foi empregado junto a um verbo intransitivo. Nesse caso, o caro funciona como advérbio de modo. E aí, ó, sendo advérbio de modo, não sofre variação. Então, está correto dizer que a revista custa caro, tá? Caso fosse empregado, por exemplo, o verbo ser, a revista é, aí a palavra caro seria um adjetivo e, nesse caso, flexionaria. Aí nós deveríamos dizer a revista é cara, tá certo? A revista é cara. Mas nesse caso está ok. A letra B diz que os funcionários estão meio descrentes, ou seja, eles estão um pouco descrentes. Tá certo, então, o emprego da palavra meio aqui. Ok. Na letra C diz que as equipes devem estar sempre alerta. As equipes devem estar sempre alerta. Acabei passando aqui para vocês sem querer, né? E aqui alerta, ó, tá ok, tá correto. Acabei passando antes até te mostrando o gabarito. Por que o erro encontra-se na letra D, pessoal? As faturas estão anexo às listas de preço. Se são as listas de preço que estão anexas às faturas, anexo não pode ser empregado. O correto seria dizer anexais, tá certo? Anexa seria o correto. Como ele está pedindo aquela que tem erro, gabarito aí já apontado para vocês como letra D de dado, tá certo? Veja que aqui então nós encerramos nosso encontro de concordância nominal, somando as duas aulas anteriores, né? A aula anterior e as outras duas aulas passadas, nós fechamos assim 4 encontros sobre concordâncias, né? 2 a respeito de concordância verbal, 2 a respeito de concordância nominal. Estamos aptos, prontos, para que nos próximos encontros a gente avance, né? Nos estudos de regências, tá? Regência verbal, regência nominal, vamos falar sobre crase, colocação pronominal, semântica, tem um monte de coisa interessante para que a gente veja ao longo do nosso curso, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Tchau!